Turcomenistão e Uzbequistão são dois países da Ásia Central que, à primeira vista, parecem muito semelhantes. Ambos fizeram parte da União Soviética, compartilham raízes culturais turcomanas e estão localizados em uma região marcada por desertos, antigas rotas comerciais e uma história milenar. No entanto, quando observados com mais atenção, revelam diferenças profundas em política, economia, cultura, sociedade e relação com o mundo exterior. Geograficamente, os dois países ocupam áreas estratégicas da Ásia Central, mas com características distintas. O Turcomenistão é dominado pelo deserto de Karakum, que cobre grande parte do território e limita a agricultura. Já o Uzbequistão, embora também tenha áreas áridas, possui vales férteis importantes, como o Vale de Fergana, que favorecem a produção agrícola e a concentração populacional. Essa diferença natural influenciou diretamente o desenvolvimento econômico e social de cada país. Do ponto de vista político, a distinção é ainda mais marcante. O Turcomenistão é conhecido por seu sistema extremamente fechado e centralizado. Desde a independência, em 1991, o país manteve governos autoritários, com forte controle do Estado sobre a mídia, a economia e a vida cotidiana. A neutralidade política internacional é um princípio oficial do país e o acesso de estrangeiros é bastante restrito. O Uzbequistão, embora também tenha sido governado por regimes autoritários durante muitos anos, passou por um processo gradual de abertura a partir da segunda metade da década de 2010. Reformas econômicas, maior aproximação com países vizinhos e incentivo ao turismo internacional tornaram o país mais acessível e integrado ao cenário global, ainda que desafios políticos persistam. Economicamente, o Turcomenistão depende fortemente de seus recursos naturais, especialmente o gás natural. O país possui uma das maiores reservas de gás do mundo e sua economia é altamente concentrada nesse setor. Isso torna o país vulnerável a oscilações do mercado energético e às relações com poucos parceiros comerciais. O Uzbequistão, por outro lado, apresenta uma economia mais diversificada. Além da produção de gás, ouro e algodão, o país investe em indústria, agricultura e comércio regional. Essa diversidade proporciona maior estabilidade econômica e oportunidades de desenvolvimento interno. As diferenças culturais também são significativas. No Turcomenistão, a identidade nacional foi fortemente moldada pelo Estado, com símbolos, monumentos e narrativas oficiais muito presentes no cotidiano. A capital, Ashgabat, é famosa por sua arquitetura monumental, prédios revestidos de mármore branco e amplas avenidas quase vazias, criando uma atmosfera singular e altamente controlada. No Uzbequistão, a herança cultural é mais visível e diversa. Cidades históricas como Samarcanda, Bukhara e Khiva preservam mesquitas, madraças e mausoléus que remontam à Rota da Seda. Esses centros urbanos refletem séculos de intercâmbio cultural, científico e religioso, tornando o país um dos mais ricos da região em patrimônio histórico. No aspecto social, o Uzbequistão possui uma população maior e mais jovem, com vida urbana mais ativa e uma presença mais forte de mercados, comércio local e atividades culturais. O Turcomenistão, por sua vez, mantém uma sociedade mais controlada, com restrições à circulação de informação, acesso limitado à internet e regras rígidas impostas pelo governo. As línguas também ajudam a diferenciá-los. No Turcomenistão,
fala-se o turcomeno, uma língua turcomana próxima ao turco moderno. No Uzbequistão, o idioma oficial é Uzbek, também de origem turcomana, mas com diferenças linguísticas e históricas próprias. O russo ainda é compreendido em ambos, reflexo do período soviético, mas sua influência vem diminuindo. Em resumo, embora Turcomenistão e Uzbequistão compartilhem origem histórica e localização geográfica, eles seguiram caminhos distintos após a independência. O Turcomenistão se caracteriza pelo isolamento, pelo forte controle estatal e pela dependência energética. O Uzbequistão, por sua vez, aposta em maior abertura, diversidade econômica e valorização de seu patrimônio histórico. Entender essas diferenças é essencial para compreender a complexidade da Ásia Central, uma região que vai muito além dos mapas e que carrega histórias profundas de poder, cultura, tradição e transformação.